Como nesse mês de abril eu falei bastante sobre as redes sociais aqui do canal, eu resolvi trazer no quadro de hoje uma história sobre uma mulher que inventa uma grande mentira só para ser vista, aceita e validada pelos outros, mas principalmente pelas redes sociais. Essa é a história do filme Influencer de Mentira. Então fica até o final do vídeo porque a gente vai conversar sobre até onde uma pessoa pode ir para ser reconhecida pelos outros e até que ponto a gente deve acreditar nas pessoas dentro da internet. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga junguiana e bem-vinda ao quadro Selfie em Cena, onde o cinema encontra a arte e os arquétipos ganham vozes. O filme conta a história de Dani Sanders, uma mulher que deseja muito ser aceita, amada e notada pelas pessoas em sua volta. Mas, cansada de toda a rejeição da família e do pessoal do trabalho, ela inventa uma grande mentira dizendo que foi convidada para um retiro de escritores em Paris. Ela trabalha em uma revista e o sonho dela é escrever alguma coluna para essa revista. Só que, na verdade, o cargo dela é como editora de fotos. Então isso faz com que ela tenha mais facilidade para inventar essa mentira. Então ela cria um site falso sobre esse retiro de escritores. Ela posta fotos editadas que ela mesma vai editando ali do computador, como se ela realmente estivesse na França. Então o fato de ela trabalhar com isso facilitou ali a mentira para ela poder tirar foto, editar e postar fingindo realmente que está em Paris. Porém, ocorre um ataque terrorista em vários pontos turísticos ali da cidade de Paris, poucos minutos depois da Dani ter postado uma foto. Então todo mundo ficou preocupado porque todos imaginam, né, que ela está em Paris e que ela estava presente poucos minutos antes desse ataque terrorista acontecer. Uma ação comandada por terroristas atacou a cidade de Paris esta manhã às 9h13, atingindo os principais pontos da cidade. E nesse momento vem a encruzilhada na vida da Dani. Essa encruzilhada aparece pra gente em várias situações da nossa vida, em que a gente se vê em uma bifurcação, que a gente tem que escolher entre a direita ou a esquerda, ir para um lado ou ir para o outro. E é exatamente isso que acontece na vida dela. Ela tem que escolher se ela conta para todo mundo que aquilo foi uma mentira e que ela está bem e que ela não estava em Paris, ou ela continua essa mentira fingindo que estava presente no ataque terrorista. Só que independente da escolha que ela fizer, ela vai ter que lidar com as consequências da mentira dela. Porque, de qualquer modo, tudo que ela escolher, qualquer caminho que ela escolher, vão chegar à conclusão de que ela mentiu. Então, aí vai depender de qual consequência ela quer lidar. Como a Dani sempre desejou ser vista, ela vê isso como uma oportunidade e acaba escolhendo a segunda opção. Então ela mente para todo mundo, mas principalmente para a internet, de que ela é uma sobrevivente de um ataque terrorista. Uma das coisas que eu achei interessante sobre esse filme é que a protagonista, que seria considerada a mocinha do filme, que muitas vezes a gente vê, é uma pessoa completamente controversa, que engana e manipula toda a situação para o seu benefício. Então, se a história fosse contada do outro ponto de vista de um outro personagem, como por exemplo a Ron, que a gente vai ver ela um pouco mais pra frente, a Dani seria considerada até a vilã do filme, só que aqui no caso a gente tá vendo a história pelo ponto de vista dela, então ela é a mocinha do filme. Só que ao mesmo tempo que a gente entende que o filme é sobre ela, a gente vê essa controvérsia porque a gente vê ela manipulando a situação, a gente vê ela enganando as pessoas e tudo pra ela se dar bem, pra ela ser mais vista, pra ela ser mais reconhecida e mais amada pelas pessoas na internet. A Dani tem tanta necessidade de se provar para o mundo e ser importante, que ao receber a atenção dos pais, o reconhecimento no trabalho e as visualizações nas redes sociais, ela vai se enfiando cada vez mais nessa mentira. E ao longo do filme a gente vai observando que até parece, em alguns momentos, que ela acredita realmente naquela mentira. É como se em alguns momentos aquilo não fosse mais uma mentira para ela, aquilo se tornou uma verdade para ela. Então, ao longo do processo do caminho, da jornada que ela vai trilhando, a gente vai vendo que aquela mentira se torna uma verdade. Jung tem um conceito que se chama persona.
A persona é a máscara que colocamos pra gente se adaptar e conviver em sociedade. Todo mundo tem. Normalmente ela é colocada nessa persona, existe para desempenhar alguns papéis do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, por exemplo, eu aqui como psicóloga, eu tenho essa persona e essa máscara profissional de uma psicóloga. Agora, quando eu estou no meu dia a dia, no meu ambiente familiar, normal, sem estar, né, com essa roupagem, digamos assim, de psicóloga, aí eu já sou uma pessoa diferente, já tenho atitudes diferentes, pensamentos diferentes, conversas diferentes. Então, é normal. A gente nunca é o mesmo quando a gente está trabalhando, quando a gente está com nossos amigos, ou com nossos familiares, ou, enfim, com as pessoas que a gente acabou de conhecer. Então a persona, ela é justamente isso, ela faz com que a gente tenha papéis assim meio que pré-estabelecidos em cada área assim da nossa vida, né? Então é as máscaras, as roupas, digamos assim, que a gente vai colocando pra gente ir se adaptando e convivendo em sociedade. Até porque não tem como a gente ser uma pessoa, a mesma pessoa que a gente é com os amigos dentro do trabalho. A gente pode até ser, mas pode também causar problema. Então a persona é justamente isso. Mas a persona não é quem somos de verdade, é uma imagem idealizada. Então eu não sou apenas a psicóloga. Então essa é uma imagem que eu coloco, uma máscara que eu coloco quando eu estou no ambiente de trabalho. Só que o problema surge quando a gente passa a se identificar demais com essa persona e a gente passa a agir apenas de um único jeito. Então é como se eu passasse a agir apenas com esse olhar e essa roupa e esse jeito de psicólogo. Só que é um problema, porque isso não é quem eu sou de verdade, não faz parte de quem eu sou, mas não é a minha totalidade, não é apenas isso que me define. Só que é exatamente isso que a Dani faz. Ela passa a agir apenas de um jeito, ela passa a se identificar com essa persona que ela criou. Tá tudo tão bonito, tão bonito, antes de tudo ter caído. Claro. E isso é um perigo, porque pra ela, quanto mais ela se identifica com essa persona, mais ela se distancia da essência dela, de quem ela é, mais ela se distancia de conhecer realmente os sentimentos que ela tem. E é isso que acontece quando a gente se identifica muito com a nossa persona, a gente se distancia da nossa essência, da nossa totalidade. Só que aqui dentro do contexto do filme, também é um perigo para as pessoas que estão assistindo ela, porque muitos veem ela como uma figura de espelhamento, né? Veem ela como essa narrativa de sobrevivente. Então também é um perigo por conta disso. E toda a construção da personagem ao longo do filme revela uma solidão e um vazio que ela tem dentro. É como se ela não se achasse autossuficiente. Então ela precisa criar uma versão melhor dela, né? Uma versão que vai ser mais interessante só para ela ser vista, amada, acolhida e aceita por todos em sua volta. Mas a verdade é que se ela parasse tanto de querer agradar, ser importante e ser aceita para os outros, ela talvez encontraria um grupo. Só que ela não gostava de quem ela era. Então ela imaginava que os outros também não fossem gostar. Não adianta desejar ser visto, ser amado e querer que os outros gostem de nós se nós mesmos não gostamos de quem somos. Indo para outro ponto que o filme aborda, na história, vemos como as pessoas da internet se conectam com a imagem e a narrativa que a Dani constrói, sem se questionar se aquilo é verdade ou não. E isso é uma crítica que o filme traz, mostrando como a gente, como público, nos relacionamos com uma imagem idealizada, com uma narrativa de alguém e não com a verdade em si. Então o filme traz esse pensamento de que se questione se aquilo que você está vendo é realmente uma verdade ou não. Então pesquise, vai atrás disso. Porque a primeira pessoa que foi atrás para pesquisar se aquilo era verdade, na primeira vez já descobriu que não era. Então, ou seja, traz também essa questão da gente não se questionar sobre aquilo que a gente vê na internet. Um site, não parece nem que existe. E aí, quando eu joguei no Google todos os nomes da lista, nenhum deles era de escritores, exceto o seu.
Meu Deus, ninguém olha pra ver se é verdade. A internet deu voz e oportunidade para a Dani ser ouvida, onde ela começa a falar sobre sentimentos que ela não conhece, nunca passou e não entende. E vemos muito sobre isso no dia a dia. Quantas pessoas não falam sobre assuntos que não entendem ou que não são o seu nicho, mas que vendem aquelas informações como se fosse uma verdade? Quantas pessoas não vêm falar de autoconhecimento aqui na internet, sendo que na verdade nem são da área de psicologia? Mas o problema não é apenas falar, é quando o outro fala e a gente escuta. O problema é quando damos ouvido às informações e internalizamos aquilo, aceitamos aquilo como uma verdade sem se questionar. E é exatamente isso que acontece no filme. A Dani cria um movimento que ela nem viveu, mas por identificação as pessoas começam a aceitar sem mesmo questionar. Todos aqueles que olharam para a Dani e acreditaram nela foram os mesmos que a cancelaram. E isso traz uma característica das redes sociais hoje em dia. Porque ao mesmo tempo que se você falar alguma coisa, todos vão te gloriar, todos vão te colocar em patamar superior, todos vão olhar para você. Se caso você dar uma escorregada e fazer alguma besteira, ao mesmo tempo todas aquelas pessoas que olharam para você e te viram como uma figura, um espelhamento, elas vão te cancelar, elas vão falar mal de você e vão te destruir. E isso pode ser um questionamento pra gente, do quão tóxico essa relação pode se tornar. Um símbolo interessante que observei no filme, e também uma curiosidade, é a data do ataque terrorista em Paris. No começo do filme, a Dani tem uma conversa com a chefe dela em que ela diz que gostaria de estar presente no ataque do dia 11 de setembro. E o ataque na França acontece no dia 10 de abril. Então é como se a Dani tivesse uma segunda chance a brilhar em algo traumático, em meio a um ataque traumático. Devia dizer que tá arrependido de não estar no 11 de setembro. Meu nome é Dani Sanders e no dia 10 de abril eu quase morri. Um dos aspectos mais interessantes do filme é o contraste entre a Dani e a Ron. A Ron é uma garota que passou por um atentado na escola dela e desde então ela vem lutando contra a violência e contra armas na internet, se tornando uma ativista. Então, na história, a Dani e a Ron são os opostos uma da outra. Enquanto a Ron representa uma experiência de dor, luto e sofrimento, a Dani representa uma dor construída e performada. Uma cena que eu acho bem interessante é quando a Ron fala que a internet adora transformar a vítima em vilão. E um pouco mais pra frente no filme, a Dani vai falar a mesma coisa, só que ela inverte a frase, falando que a internet adora transformar o vilão em vítima. E isso não foi por engano. Sei que a internet faz a vítima virar vilã às vezes. Lembra do que me disse? Disse que a internet ama fazer os vilões virarem vítimas. Freud tem um conceito que se chama ato falho. E basicamente é quando a gente fala alguma coisa por engano. Quando a gente quer dizer uma coisa, mas na verdade fala outra. E a gente acha que a gente errou. Mas na verdade o que Freud diz é que isso é um desejo reprimido do inconsciente. E a gente vê isso acontecer no filme. Porque quando a Ron fala essa frase, é a verdade que ela tá passando. Porque ao mesmo tempo que ela é uma ativista, que ela tá na internet, mas as pessoas comentam que ela é uma mentirosa, que ela é fraca, né? Fazem ameaças a ela. Então a Ron, ela vive essa verdade de ser uma vítima que acaba se transformando em vilã algumas vezes. Só que o ato falho está quando a Dani vai falar. Porque quando ela fala que a internet adora transformar o vilão em vítima, é exatamente isso que está acontecendo com ela, é o que ela está vivendo. Porque a internet está colocando ela como uma vítima, sendo que na verdade é tudo uma mentira. Influencer de Mentira é um filme que fala sobre as redes sociais, mas também fala sobre identidade. A história da Dani mostra que buscar aceitação a qualquer custo pode nos afastar de quem somos.
Não adianta querer ser visto por todos se você não consegue se reconhecer em quem se tornou. Antes de querer ser aceito pelos outros, você precisa aceitar quem você é primeiro. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com aquela pessoa que vai se interessar por essa história. E também você pode assistir os outros vídeos aqui do canal que eu coloquei sobre as redes sociais. Então tem 3 videozinhos bem interessantes. E também coloque aqui nos comentários se você já tinha assistido esse filme Influencer de Mentira e qual que é a sua opinião sobre o assunto. Se você gosta das análises psicológicas de filme aqui do quadro Selfie em Cena, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.